Nós estamos de volta para o nosso momento de revisão, Alessandra. Vamos lá, dar mais uma reforçada aí no nosso modernismo. Exatamente, ó. Prosa, parte 2, né? Modernismo, aula 42.2, falando em literatura, modernismo, parte 2, prosa. Então, vamos lá, falando um pouquinho. Aqui nós temos esta imagem que representa esse ciclo regional, né? O romance de 30, ele vai marcar assim, porque era uma literatura de engajamento, era uma literatura engajada. Por quê? Porque cada autor escrevia de algo que acontecia, que estava acontecendo naquele período, porque esse período da questão de 1945 tem um marco. Que marco é esse? Né? Você vai da questão da guerras que estava acontecendo no mundo. Então, o romance de 30 reúne diversas obras de caráter social da segunda fase do modernismo no Brasil. Então, marque aí essa data, de 1930 a 1945. Olha aí o nosso contexto histórico, né? Sem abandonar as conquistas da fase libertária do modernismo, os autores da segunda fase, a chamada geração de 30, refletem em suas produções um mundo conturbado, já que se trata de um período de guerras e regimes totalitários. Sempre lembrando a questão das características do modernismo, mas também e principalmente lembrando do momento, o que acontecia naquela época. Era uma época tranquila? Se fosse tranquila, será que este autor, este pintor representaria esta imagem? Pintaria? Então, tudo vai refletir, vai ter nas obras, nas produções. Aí só prestar atenção nas datas. Aqui nós temos as principais características do romance de 30. Nós temos aqui Raquel de Queiroz com 15, Graciliano Ramos, Vidas Secas, Jorge Amado, Capitães da Areia, José Lins do Rego, Fogo Morto. Todos, né? Falando da questão do regionalismo romântico, romance social, diversidade cultural brasileira, perspectiva determinada e narrativa linear. O que é isso, linear, né? Que tinha uma sequência, tá bom? Os principais autores da nossa geração de 30, as características da prosa. Na prosa aparece o neorrealismo, narrativas denunciadores, sempre lembrando, tá, pessoal, da realidade sociocultural do Brasil da época. Sobretudo, aí vem e reforça aqui a questão dos nordestinos, que fizeram sucesso junto aos leitores. O neorrealismo regionalista social, representado pela obra de José Américo de Almeida. Seu romance A Bagaceira, lá de 1928, é considerada uma dos marcos iniciais da prosa modernista, juntamente com Macunaíma, de Mário de Andrade, publicado no mesmo ano. Raquel de Queiroz, Armando Fontes, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Jorge Amado, entre outros. Então, aqui para vocês, né? Aqui, né, os principais autores, nós estamos falando da questão da prosa, né? Da segunda fase. Nós temos Dionélio Machado, Érico Veríssimo, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz e Jorge Amado. Então, falou em prosa da geração de 30, vocês, amadinho, não podem esquecer, né, de Raquel, de Jorge Amado, Graciliano Ramos, todos focando nessa questão regional. Ficou difícil? Ficou claro? Ficou fácil, como diz a professora Márcia? Então, pessoal, é sempre lembrando as marcas que cada autor traz, de denúncia, certo? De observação, de cutucar, na verdade, a questão da sociedade. Então, marquem aí no caderno de vocês todas essas mudanças, todas essas rupturas, quando nós falamos
na questão do modernismo, que é essa quebra com o passado. É isso aí. Então, amadinhos, ficamos por aqui e daqui a pouco a gente volta para o nosso Tirando Dúvidas. Exatamente. Até lá. Tchau. Olá, amados! Olha só, rapidão, Alessandra. Bate e volta, bem O rápido. grande momento Tirando Dúvidas, resolução de atividade de sala. Vamos lá para a nossa primeira questão. O que traz aqui a nossa primeira questão, terceiro ano? A principal característica da prosa modernista na década de 1930 foi... Letra A, historicismo. B, regionalismo. C, a pesquisa linguística. D, o indianismo. E, a temática urbana. Não esqueça, prosa modernista da década de 30. Sempre lembrando aqui, ó. O que foi marcada, a geração de 30, focava em qual temática? Qual era o assunto da época? O que estava acontecendo naquele período? A, B, C, D ou E? Nós temos aqui, né, a questão do regionalismo, né, focando no Nordeste, focando na região, vai depender do escritor. Belezinha? Vamos lá agora a questão 2. Assinale a afirmação correta sobre o romance de 30. Letra A. Predominou entre os autores a preocupação de renovação estética, seguindo os padrões da vanguarda literária europeia. B. Na obra de José Lins do Rego, predomina a narrativa curta na recriação do modo de vida dos senhores de engenho. Letra C. Os autores em suas obras tematizaram os problemas sociais com o intuito de denunciar as agruras das populações menos favorecidas. D. O caráter regionalista dos romances deste período deve-se à reprodução fiel do linguajar típico de cada região. Letra E. A obra de Jorge Amado pode ser considerada uma exceção no conjunto da época, porque seus romances apresentam uma grande inovação na estrutura narrativa. Então, qual é a afirmação correta sobre o romance de 30? A, B, C, D ou E? Nós temos aqui a letra C, né? Os autores em suas obras tematizaram os problemas sociais com o intuito de denunciar as agruras das populações menos favorecidas, né? A questão da desigualdade que acontecia naquele período. Vamos lá para a terceira questão. Sobre a segunda geração do modernismo brasileiro, é correto afirmar. Então, observem aqui, tá? Ele está pedindo a correta. Letra A. A cultura indígena e africana foram os principais temas explorados pelos escritores desse período. B. Chamada de fase de construção, a população literária desse momento esteve voltada para a denúncia da realidade brasileira. C. O índio foi eleito como herói nacional, reforçando ainda mais a identidade brasileira. A letra D. Desprovida de engajamento político, nesse momento a preocupação era acerca do aprimoramento da linguagem. E a letra E. Com forte teor indianista, a poesia dessa fase esteve voltada para temas cotidianos. Então, amados, sobre a segunda geração do modernismo brasileiro, o que é correto afirmar? A, B, C, D ou E? Olha lá. Nós temos aqui a letra B, né, chamada de fase de construção. A produção literária desse momento esteve voltada à denúncia da realidade brasileira. O que estava acontecendo com a população de cada região. Quarta questão. Leia o texto abaixo, extraído do romance O 15, de Raquel de Queiroz, e considere as afirmações que se seguem. O sol poente, chamejante, rubro, desaparecia rapidamente como um afogado no horizonte próximo.
Sombras cambaleantes se alongavam na tira ruiva da estrada, que se vinha estirando sobre o alto pedregoso e ia sumir num casario dormente do arruado. Sombras vencidas pela miséria e pelo desespero que arrastavam passos inconscientes na derradeira embriaguez da fome. Primeiro, a descrição da paisagem estabelece uma comparação entre paisagens brasileiras e seus aspectos econômicos. 2. As imagens da terra assolada pela seca constituem um retrato das condições adversas a que estão sujeitos os habitantes daquela região. Terceiro, a plasticidade da cena expressa nas imagens de sombras cambaleantes e sombras vencidas representa a luta do nordestino com a natureza hostil. Quais estão corretas? Apenas 1. B. Apenas 2. C. Apenas 1 e 3. D. Apenas 2 e 3. E. Apenas 1, 2 e 3. Ou melhor, as 3 estão corretas. Então, qual é a alternativa? A, B, C, D, E. Nós temos aqui a letra D, né? A 2 e a 3, né? O que diz aqui na justificativa? A primeira afirmativa está incorreta. Por quê? A autora descreve uma paisagem só. Não há no texto um outro cenário que sirva de contraponto ao que está descrito. Tá certo? Então, amadinhos, vamos lá para o nosso momento de treino, que é o nosso Se Liga no Enem. Estudante da mediação tecnológica, o futuro é agora. Olha lá, texto 1. Logo depois, transferiram para o trapiche o depósito dos objetos que o trabalho do dia lhes proporcionava. Estranhas coisas entraram então para o trapiche. Não mais estranhas, porém que aqueles meninos, moleques de todas as cores e de idades as mais variadas, desde os 9 aos 16 anos, que à noite se estendiam pelo assoalho e por debaixo da ponte e dormiam. Indiferentes ao vento que circundava o casarão, uivando, indiferentes à chuva que muitas vezes os lavava, mas com os olhos puxados para as luzes dos navios, com os ouvidos presos às canções que vinham das embarcações. Então, fragmenta aqui o primeiro de Capitães da Areia, Jorge Amado. Texto 2. À margem esquerda do rio Belém, nos fundos do mercado de peixe, ergue-se o velho engazeiro. Ali, os bêbados são felizes. Curitiba os considera animais sagrados, provê suas necessidades de cachaça e pirão. No trivial, contentavam-se com as sobras do mercado. Então, aqui, ó, 35 Noites de Paixão, Contos Escolhidos, de Trevisan. Sob diferentes perspectivas, os fragmentos citados são exemplos de uma abordagem literária recorrente na literatura brasileira no século XX. Em ambos os textos, 1 e 2... Olha lá, a letra A. A linguagem afetiva aproxima os narradores dos personagens marginalizados? B. A ironia marca o distanciamento dos narradores em relação aos personagens. Letra C. O detalhamento do cotidiano dos personagens revela a sua origem social. Letra D. O espaço onde vivem os personagens é uma das marcas de sua exclusão. E a E. A crítica à indiferença da sociedade pelos marginalizados é direta. Então, amadinho, A, B, C, D ou E. Nós temos aqui o gabarito letra D, né? Olha a justificativa aqui. Os textos retratam os espaços, tanto o texto 1 quanto o texto 2, tá? Retratam os espaços onde vivem personagens marginalizados. Esses locais são índices da exclusão social,
seja no livro de Jorge Amado, com os meninos abandonados, seja no fragmento de Dalton Trevisan, com os bêbados. Lembre-se lá do trapiche, né? O local onde os meninos ficavam reunidos. Pronto, encerrar as atividades, né? Agora, para o nosso clube de leitura, o nosso momento de relaxamento, né? Vamos conversar um pouquinho agora, Alessandra? Isso! Chegou. Quando nós falamos aí nesse momento de relaxamento, vocês estão fazendo? Digam aí pra gente, falem a verdade. Vocês estão lendo, né, estão escolhendo aí direitinho para poder comentar com o teu grupo, com o teu colega que senta com você. Como é que vocês estão fazendo aí esse momento de relaxamento? Vocês marcam aquele café literário? Não, professora, nós reunimos aqui na escola o nosso grupo, a nossa turma, com o nosso professor, e aí nós vamos falar sobre o livro. Como é que está esse momento de relaxamento, né? A gente até recebeu algumas, né? Verdade. Tem uma aluna nossa que ela é poetisa, Alessandra. Olha só que beleza! Deve ter mais de uma, né? Tem mais. O bacana, pessoal, é quando vocês mandam pra gente. Porque quando fala em momento de relaxamento, e aí sempre tem aquele estudante que gosta de declamar, de escrever, e é um momento importante pra gente. Então mandem. Quem é a... Eu, no momento, Amadinha, desculpa, Amada, mas eu sei. Eu não vou falar o nome aqui, vai se eu falo o teu nome errado. Você quer fazer psicologia. Olha aí, tem vontade vamos lá. de fazer letras, porque você já escreve desde cedo. É você mesmo que eu tô falando, tá? Fugiu agora da memória, a pessoa tá ficando velhinha. Então ela quer fazer psicologia. Psicologia, lê e letras também. Olha aí, muito bem. Os cursos são maravilhosos, esses dois cursos que a Amada escolher, qualquer um, tá ótimo. Então, lembra da unidade 3? Exatamente. A professora Alessandra falou, Macunaíma, guarde esse nome aí. Então, unidade 3 já, Amadinha. E nós vamos à obra de Mário de Andrade. Mário de Andrade, sempre falando do diferente. Quando você ouvir falar em Macunaíma, você vai ter várias características, vários pontos que vão nos trazer uma reflexão. Então, assim, terceira unidade, falar sobre Macunaíma é falar sobre o nosso Brasil, sobre a nossa gente, sobre os costumes. Então, tem muita coisa bacana aí para vocês descobrirem. Da diversidade cultural nacional. Mas aí, gente, ele precisa acontecer de verdade, tá? Vocês realmente precisam pegar, ler, esmiuçar, comentar ali com o teu colega e trabalhar muito essa questão da figura de Macunaíma. Sempre reforçando, né, Márcia? Falamos lá dos sertões de Euclides, falamos de Jorge Amado e agora vem Macunaíma. Exatamente. Então vamos lá um pouquinho de Macunaíma para vocês, né? Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, publicado em 1928, era o mesmo ano que foi publicada a Bagaceira. A diversidade da cultura nacional é retratada apresentando o propósito modernista de arte brasileira, visando aprimorar o conhecimento que se tinha no país. Agora, as escolas, né? Aqui nós temos a escola Professor Antônio Vieira Frota, distrito de Vista Alegre do Abunã, tá certo? CRED Porto Velho. Temos a nossa professora mediadora Marinês Fátima do DEC. Nunca mais a Marinês tinha aparecido? Olha só, Marinês, a turminha aqui. Terceiro ano A. Terceiro ano A aqui, ó, da turma da professora Marinês. Mais outra. Nós temos a escola Álvares de Azevedo, extensão, Escola Municipal Maria Paulina Donadon, lá do distrito de Nova Conquista. E aí a nossa professora presencial é a professora Cleonice. Olha a pose da Cleonice aí. Muito bem, com seu terceirão. Exato, mais outra escola aparecendo aqui, a Escola Princesa Isabel de São Miguel do Guaporé. A escola é a extensão da Escola Primavera, distrito de Santana do Guaporé. A turma tá fora, né, da escola, escolheu um outro ambiente para posar para a nossa para mandar aqui aula. pra gente. Muito bem. O sol aí tava tinindo, a Madinha ali tá sofrendo, colocou a mãozinha no rosto.
Beleza? Então, amados professores, muito obrigada pela participação de cada um de vocês com os registros fotográficos. É importante, pessoal, porque a aula acontece aqui e aí quando vocês mandam o momento de vocês pra gente, olha que bacana. Seja na sala de aula, seja naquele momento lá da discussão do clube, né, da nossa obra, sejam as atividades, os mapas mentais. Essa parceria ela é extremamente importante, nós só temos a agradecer. É isso aí. Então, meus queridos, ficamos por aqui e até a próxima. Tchau.